esse compartilhamento de conhecimento, essas provocações que a gente tem trazido aqui todas as quintas-feiras, né? Ainda tem mais alguns cursos, o programa ele já está na sua reta final e a gente espera que isso esteja trazendo aí benefícios a todos que participam. A escolha dos temas foram temas aí relevantes no que diz respeito à gestão estadual aqui, a gestão administrativa, a gestão financeira, a gestão, até mesmo temáticas envolvendo assistência, envolvendo aí a parte também de controle interno, ouvidoria, enfim. A gente tem tentado trazer temáticas técnicas que possam ser debatidas, apresentadas, evidentemente, e debatidas aí por todos que participam desse curso, né? Do programa completo. Então, sem mais delongas, já batemos ali a casa dos 40 pessoas aí já está na sala, já é um número razoável para a gente poder dar início. Camila, sem mais delongas, eu passo a bola para você e desejo a todos um bom curso. Explorem bastante aí do conhecimento de Camila, que tanto tem nos trazido aí contribuições nessa área de planejamento orçamentário. Não é fácil estar à frente da Diretoria de Planejamento Orçamentário da Secretaria Estadual de Saúde. As demandas são infinitas, quase que infinitas. Os recursos, né, a infraestrutura é finita, né? Ela tem temos limitações, vamos dizer assim, do ponto de vista de recursos tecnológicos, de infraestrutura de pessoal, mas com muita dedicação, com muita competência, com muita seriedade, Camila tem demonstrado que é possível a gente fazer planejamento orçamentário na Secretaria Estadual de Saúde. Em meio a tudo isso, uma pandemia, para a gente tentar que esgaça qualquer planejamento que façamos, mas com muita responsabilidade, muito compromisso. Camila, à frente da nossa diretoria de gestão de planejamento orçamentário, ela tem aí demonstrado aptidões aí, habilidades que a gente tem conseguido atravessar esse período difícil para todos, mas com muita responsabilidade, né? Estamos conseguindo dar conta aí do grande desafio que é planejar orçamentariamente na saúde e também num cenário de pandemia. Então, Camila, a bola é com você agora. Bom curso a todos e boa aula aí. Aproveitem bastante. Estou por aqui, viu? Não vou embora, não. Eu só vou ficar aqui, desligar o meu áudio, mas eu estou por aqui, tá? Tá bom. Obrigada, doutor Caio. Obrigada a todos que estão participando. Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Coloquem aí na caixa. Sim, né? Então, ótimo. Então, vamos lá. O tema de hoje, do Capacita de hoje, é sobre planejamento orçamentário. E, para isso, eu dividi em 3 grandes grupos, para a gente falar um pouquinho aqui, tá? Sobre o que é o orçamento público, algumas noções básicas de orçamento. A gente não vai, né, entrar profundamente em todos os detalhes, mas a gente vai dar algumas noções e principalmente da parte mais prática, né? Aqueles códigos, aqueles números que a gente vê tanto nas SOFs, vê tanto nas DDOs, é tanto número, tanto código, né? Que danado é aquilo. Então, eu tentei trazer uma coisa mais prática do que de como a gente vê na LOA, de como a gente entender a DDO, né? E o outro módulo seria, a outra parte, é sobre alguns dados sobre o orçamento do FES, para vocês terem noção do tamanho do orçamento do FES, como é grande essa secretaria, né? Como é grande esse desafio, diante de tantas ações que a gente promove para promover a saúde aqui no estado de Pernambuco. E, por fim, sobre os fluxos, né? Falar rapidamente um pouquinho do fluxo da LOA, o fluxo do POAS e o fluxo da despesa, né,
posteriormente esse planejamento orçamentário, que foi o fluxo falado no caderno de orientações que vocês receberam aí via SEI. Então, a gente vai falar de uma maneira mais didática, mais fácil para todos, e fiquem à vontade para tirar as dúvidas necessárias. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o orçamento público, né? O orçamento público nada mais é do que o principal instrumento de planejamento de todas as esferas, aqui, esferas tanto federal, como estadual, como municipal, todas elas têm um orçamento em que a gente vão ser estimadas as receitas, ou seja, o órgão competente ele vai prever, ele vai estimar a arrecadação, quanto é que o Estado, quanto é que o município, quanto que o governo federal ele vai arrecadar todas as receitas, e a partir daí a gente vai definir quais são as prioridades, como é que a gente vai gastar esse recurso. A gente vai investir mais em estradas, a gente vai investir mais em saúde. Em saúde, a gente vai investir mais em quê? A gente vai abrir mais hospitais, ou a gente vai investir mais na atenção mais básica. Então, é a partir daí, do orçamento público, que a gente vai direcionar esses recursos para serem gastos conforme a prioridade dos governos. E quem faz esse orçamento público, né? Aqui no estado de Pernambuco, quem é o órgão responsável por elaborar o orçamento é a Secretaria de Planejamento e Gestão. Eu comecei o assunto e não falei que eu, Camila, eu sou da Secretaria de Planejamento e Gestão, né? E estou cedida aqui para a Secretaria de Saúde. E então a CEPLAG, ele é o órgão que vai elaborar esse orçamento do estado de Pernambuco. E a partir daí, após elaborar o orçamento, vai ser enviado para a Assembleia Legislativa, a LEP, que ela tem o poder de aprovar ou não aprovar esse orçamento. E quais são esses instrumentos de planejamento? Eu acho que vocês já ouviram falar muito, né, sobre PPA, LDO e LOA. Devem ter falado bastante. E, resumidamente, eu trouxe aqui a carinha dos instrumentos de Pernambuco, tá? Eu trouxe o PPA, a carinha do PPA, da LDO e da LOA. O PPA, ele é um instrumento de médio prazo. Ele vai ser o único que terá duração, vigência de 4 anos. Ou seja, o PPA atual foi realizado em 2020 e vai ser finalizado em 2023. Então, o próximo governador aqui do estado, vai ter eleições esse ano, o próximo governador vai, durante seu primeiro mandato, ele vai ainda vai estar no PPA do governo anterior. Então, o seu novo PPA só vai ter vigência a partir do seu segundo ano de mandato. Então, todo governador ele inicia com o PPA da gestão anterior. Certo? E aqui no PPA vão ter planos e ações que a cada ano esse PPA vai ser revisado. Já a LDO e a LOA, não, eles são planejamento de curto prazo. Que é isso? Eles só vão ter vigência naquele exercício financeiro. Então, a LDO vai ser o instrumento que vai orientar a elaboração da LOA. Ele que vai definir as regras, vai definir as diretrizes, as metas e prioridades para que, na LOA, que é o orçamento propriamente dito, tenha todo o detalhamento de como vai ser executado o orçamento do ano. Então, todo ano a gente vai ter uma LOA diferente. Atualmente, a gente tem a LOA de 2022. E aqui eu trago só um resuminho de como tem na Constituição Federal esses instrumentos de planejamento, né? Se você for lá na Constituição Federal, no artigo 165, você vai ver que fala tanto do PPA, como da LDO e como da LOA. Então, eu não vou ler aqui, mas é basicamente o que eu falei, né?
A LDO vai orientar a LOA vai ter a previsão de receita, fixação de despesas, o PPA já é um instrumento de médio prazo, vai ter 4 anos. Então, quem tiver curiosidade pode dar uma olhadinha lá no artigo 165 da Constituição Federal. E quais são os princípios orçamentários, Camila? Existem vários princípios. Eu não vou ficar aqui falando várias horas dos princípios, que são muitos, mas vou falar dos principais e alguns casos práticos que são importantes para a gente, tá bem? O primeiro deles que eu vou falar é a anualidade, que é o quê? O orçamento, a LOA, ele é limitado a um exercício financeiro, ou seja, a LOA de 2022 iniciou em janeiro e vai acabar no dia 31 de dezembro de 2022. E o que isso quer dizer em termos práticos? A Camila, eu preciso de um empenho de 2021. Está me pedindo agora. Não adianta pedir um empenho em 2021. Ele não vai acontecer. A única forma de ter um pagamento da despesa de 2021 é sendo solicitado por DEA, que é a despesa do exercício anterior. Mas isso vai consumir o orçamento do ano. Isso não vai consumir o orçamento de 2021. Então, toda a despesa tem que ser executada no ano. A gente só consegue pagar uma despesa do ano anterior utilizando o exercício do ano vigente. E a outra coisa importante é em relação a DDO, porque muitas vezes eu recebo aqui processos pedindo DDO de mais de um período de um exercício financeiro. Por exemplo, tem uma obra que inicia em 22 e só vai acabar em 2023. Eu recebo algumas vezes solicitações aqui de DDO para a obra completa. Não adianta pedir, isso vai ser negado, pessoal. O orçamento tem que ser para aquele ano. Então, se você tem uma obra de 20 milhões, 10 milhões para 2022, por exemplo, 10 milhões para 2023, só me solicita DDO do que vai ser executado esse ano, porque a gente não pode passar o orçamento de 2023, que ainda nem existe. Inclusive, tem orientações da PGE, tem boletins que resguardam o gestor em relação a isso, que ele orienta que a DDO tem que ser dada apenas daquele exercício. Então, isso é uma coisa... vários contratos aqui, eles têm duração de mais de um ano, a maioria, né? Tem muitos contratos de 5 anos, de 10 anos, e geralmente os gestores, eles solicitam daquele exercício, mas tem alguns casos que nos solicitam, solicitando orçamento para o exercício seguinte, como é o caso de obras. Então, isso é um alerta aí para o pessoal, principalmente dessa parte de obras, para a gente não errar nisso, certo? Princípio 2, universalidade. Toda e qualquer receita e despesa deverá estar contida na LOA. Ou seja, como a gente pede, coloque no POAS, que é o nosso planejamento aqui da Secretaria, coloque tudo que vai ser executado, que ele vai ter que estar no POAS. A mesma coisa na LOA, vai ter que estar na LOA. Se não tiver na LOA, ele não vai poder ser executado, só em casos especiais, extraordinários, que eu vou mostrar mais lá na frente, certo? Unidade, só existe um orçamento para cada ente da federação, ou seja, o governo federal só possui um orçamento para o Brasil. O estado de Pernambuco só tem um orçamento para o estado de Pernambuco e cada município de Pernambuco também vai ter seu orçamento na esfera municipal. Então, Recife tem o seu orçamento, Paulista tem o seu, mas eles são únicos. Pernambuco só pode ter um e cada município de Pernambuco também só pode ter um. É assim que funciona esse princípio da unidade. Exclusividade. A LOA não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e fixação da despesa, ou seja, na LOA só pode ter receita e despesa, nada mais. Publicidade. A LOA só tem validade após a sua publicação, ou seja, a LOA vai ser apreciada pela LEP, no caso do estado de Pernambuco, né? E ela vai ser publicada. A partir disso, qualquer cidadão pode ter
acesso à LOA. Se você entrar no Google ou entrar no site da CEPLAG, coloca lá ceplag.pe.gov.br/orçamento sem cedilha, você vai encontrar PPA, LDO, LOA, vai ver como vai ter acesso a cada um desses instrumentos, vai poder baixar, vai poder olhar, entender melhor. Então, os orçamentos, eles são públicos, tá? E, por fim, é o equilíbrio, o princípio do equilíbrio, que quer dizer o quê? O total da receita tem que ser necessariamente igual ao total da despesa. Então, tem que estar equilibrado. Eu só posso gastar o que eu tenho de receita. Assim como na nossa vida, ou pelo menos deveria ser, a gente só pode gastar o que a gente vai ter recurso financeiro para pagar. Então, eu coloquei aqui os principais princípios, né, para a gente ter uma noção de alguns princípios orçamentários. E quais são os prazos? Tem os prazos definidos para envio do PPA, LDO e LOA. Eu coloquei aqui a título só exemplificativo, não precisa decorar isso, tá? Mas o principal aqui, ó, a LOA. A CEPLAG faz a LOA até dia 5 de outubro, tem que ser enviada até 5 de outubro para a Assembleia Legislativa. E a LEP tem que aprovar ou negar, né? Tem que apreciar esse orçamento até 5 de dezembro. Tanto a LOA como o PPA, eles têm os mesmos prazos. Então, a gente tem os prazos diferentes para a União, para o Estado e para os municípios. Aqui de Pernambuco é 5 de outubro e volta 5 de dezembro. Tá, e como é que é a carinha da LOA? Pronto, eu trouxe aqui um print da LOA para vocês terem uma ideia de como é que é a LOA, a tão falada LOA, né? Peguei o exemplo de um programa específico da saúde aqui, que é Vigilância em Saúde. Eu não sei se está muito pequeno para vocês ou se vocês conseguem aumentar a tela. Eu acho que vocês conseguem aumentar a tela. Eu acho que fica até melhor, para poder enxergar melhor. Tá? E aqui, então, é a carinha. Eu vou mostrar para vocês algumas classificações, aí a gente vai voltando e eu vou dizendo onde é que a gente localiza cada classificação aqui, certo? Que é a parte das classificações da despesa. A gente tem tanto uma programação qualitativa como uma quantitativa. O que é isso? Programação qualitativa, ele tem foco no resultado daquele objeto, daquela ação. Aquele programa, ele tem um resultado. Então, a gente vai classificar essa despesa qualitativamente, assim como quantitativamente, que é qual a meta disso, qual a quantidade disso, qual o valor que eu preciso para isso. Então, essas são as programações. Eu vou mostrar para vocês, ponto a ponto, o que é cada um dessas classificações, tá? Então, primeiro, classificação por esfera. Em qual orçamento esse programa da Vigilância em Saúde faz parte? Eu vejo aqui, ó, logo de cara, orçamento fiscal. Além do orçamento fiscal, tem o orçamento de investimento de empresas, como a Compesa, FACEP, Copergás, eles estão em outro orçamento, não estão nesse orçamento fiscal. Então, essa despesa da vigilância, assim, e ambos estarão contidos na LOA, mas essa despesa da vigilância estará aqui, ó, no orçamento fiscal. E quem é o responsável por fazer essa despesa da vigilância em saúde? Aí a gente entra no órgão e na unidade orçamentária. O órgão é a Secretaria de Saúde. Aqui, o código é 2300. E a unidade orçamentária é o Fundo Estadual de Saúde, 208. Ô, Camille, tem outra unidade orçamentária na saúde? Tem. A gente também tem um EMOP, que vai estar separado da gente, tá? E em que área essa despesa de vigilância em saúde ela vai ser realizada? Vamos lá, a gente chega na função e subfunção. Como cortou
na tela anterior, eu botei aqui. Está menorzinho, mas eu não sei se vocês conseguem enxergar. Função 10 é a função saúde. E a subfunção é a vigilância epidemiológica. Eu não estou conseguindo nem enxergar direito o número, mas eu acho que é 305. Então, a função e a subfunção a gente enxerga aqui. E o próximo, qual o tema da política pública? É esse que eu falei, né? Esse caso específico, o programa a gente acha aqui, é o desenvolvimento das ações estratégicas da vigilância em saúde. Objetivo, qual as informações principais do objetivo? Também tem aqui, objetivo, ampliar e qualificar a atenção primária em Pernambuco. E, por fim, informações principais da ação. O que será desenvolvido para alcançar o objetivo do programa? Aí, se vocês verem lá na LOA, a gente tem essa primeira parte, que é a do programa, e o programa ele vai ter várias ações orçamentárias. Então, nessa parte aqui, atividade, ele vai ter essa atividade, embaixo vai ter outra atividade, depois vai ter outra atividade, ou vai ter outro projeto, que pode ser projeto ou atividade. Nesse caso, a gente está aqui com a ação exemplificativa da 1478, que é a das arboviroses, manutenção das ações de vigilância das arboviroses e assistência e monitoramento dos casos notificados como síndrome congênita do Zika vírus. Então, esse caso vai ter essa ação, embaixo vai ter outra ação, vai ter a ação da vigilância, enfim. Ação do Programa Nacional de Imunização, tudo que está dentro da vigilância em saúde, deste programa. E assim a gente acha a parte qualitativa, que é o resultado. E a parte quantitativa, né? A gente vai ter a dimensão física, que é a metafísica, o que pretende entregar. Isso a gente vai ver no PPA. E a dimensão financeira, que é o valor, qual o montante necessário para o desenvolvimento dessa ação. Aí a gente vê aqui, ó, nessa ação de arboviroses, a gente vai ter esse orçamento aqui. A gente vai ter 2.700.000 e alguma coisa, que eu não estou enxergando, para atender a ação de arboviroses. Aqui em cima, esse quadro é o do programa inteiro, tá? Como ele tem várias ações, geralmente tem várias ações, aí cada ação vai ter o seu quadrinho do lado. E o que é importante observar nessa dimensão financeira, né? Que é o que a gente vê bastante na prática, nas softwares, na DDOs, que são o grupo de despesa e a fonte de recurso. O grupo de despesa, ele vai identificar a classe de gasto, a classe desse gasto. Vai ser o quê? Uma despesa de pessoal, vai pagar folha, vai pagar encargo de pessoal, isso vai ter um código específico, que é o número 1. E se ele for uma despesa corrente da secretaria, comprar material, comprar medicamento, serviço de lavanderia, serviço... a grande parte da Secretaria de Saúde é essa, é o grupo 3, chamada de outras despesas correntes, ou mais comumente conhecida como custeio, o famoso custeio. E o outro grupo mais importante, eu botei os 3 mais importantes para a gente, tá? Que é o de investimento. Investimento é aquisição de equipamento, obra, tudo isso que vai durar mais de 2 anos, que precisa ser tombado, que vai ter um investimento para o governo, ele é chamado de GD4, é o grupo 4, código 4. E quem vai financiar isso, essa despesa? Bem, a gente tem diversas fontes de recursos. E aqui eu englobei em alguns grupos. O principal deles são esses 2 aqui, ó, Tesouro e SUS. Todo mundo já ouviu falar muito de Tesouro e SUS, mas o Tesouro tem várias fontes, tá? Eu botei aqui alguns exemplos. Fonte 101, que é a maior delas. Fonte 116, que a gente vê muito nos 6 grandes hospitais, né?
fonte 119, fonte 128 e fonte 140. Vou ter aqui alguns exemplos que a gente executa na Secretaria de Saúde. E a fonte SUS, que é aquela transferência do fundo a fundo do Ministério da Saúde. Essa também é a segunda maior fonte aqui que a gente executa. A gente tem ainda recurso de convênio, que é a fonte 102, que é uma celebração de convênio do governo estadual com o governo federal, em que é pactuado um objeto, tem prestação de conta, tem regras a serem seguidas, regras mais duras do que o do SUS, do que a transferência fundo a fundo. Então, essa fonte é a fonte 102. E recursos próprios, que são recursos que a gente mesmo consegue arrecadar aqui pela Secretaria. Por exemplo, uma cantina em um hospital, o recurso do aluguel dessa cantina chega para a gente pode executar como fonte 104. Ou então, no caso das seleções de residência em saúde, ou então de concurso público. Os alunos se inscrevem, isso gera a receita e a gente pode executar como fonte 104. Então, essas são as principais. E onde é que a gente vê isso lá na LOA? Vamos lá. Aqui. A gente vê aqui, ó, fonte. Esse caso da vigilância tem fonte 101, que a gente viu que é tesouro. Fonte 116, que a gente viu também que é tesouro. E a fonte SUS, 144. Então, esse programa tem essas 3 fontes e dos grupos. Os grupos estão nessa linha aqui, tá? Grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, 6 e 9. A gente viu o quê? Que é o que a gente executa. Grupo 1, pessoal. Grupo 3 também tem orçamento, vocês estão vendo aí. E grupo 4 também tem orçamento. Então, esses são os 3 principais grupos que a gente executa aqui na Secretaria de Saúde. Beleza? Então, vamos lá agora. Aqui mais um exemplo. Eu já peguei o caso do programa de fortalecimento da política de assistência farmacêutica do Estado, que tem o objetivo de garantir a dispensação de medicamentos à população usuária do SUS. Então, aqui a gente vê o programa, aqui a gente vê as fontes, a gente viu que entrou mais uma fonte nova, ó, 128. Aqui a gente vê os grupos e embaixo as ações. Esse programa só tem uma ação, tá? Só tem a 3126, aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos. Na função 10, saúde, e subfunção suporte profilático e terapêutico. E aqui o quadrinho que dá mais detalhes, né? Que a gente vê muito na DDO isso, a natureza da despesa, que a gente vê a categoria econômica, o grupo de despesa que eu falei e a modalidade de aplicação. Modalidade de aplicação, nesse caso, vou só dar um exemplo, tá? 41 é quando a gente transfere o recurso para o município. 50 é quando a gente transfere o recurso para uma entidade filantrópica. E 90, que é a grande maioria, que é a aplicação direta. Tem outras modalidades? Tem, mas, enfim, é um detalhe maior que a gente é acostumado a ver, a gente já sabe decorado aqui a maioria dos códigos. E onde é que a gente vê isso na DDO, né? Então, a DDO que a gente pede tanto, é tão solicitada, tão famosa, DDO. Eu tirei o print aqui de uma DDO específica, que é adesão à ata de registro de preço para aquisição de 5 mamógrafos para atender diversas UPAs. A gente coloca assim para motivação, porque para a CPF é importante, o valor, o processo SEI, a unidade orçamentária que a gente viu lá na frente, né, que é o Fundo Estadual de Saúde, a unidade gestora, que eu vou falar para vocês mais na frente, e o programa de trabalho, que é a junção de todos aqueles códigos que a gente viu na LOA, né? Código 10, vamos tentar desvendar esse programa de trabalho aqui. Código 10 é saúde, função saúde.
estão vendo que todos esses vão ser função saúde, né? Porque a gente está na Secretaria de Saúde. 122 é a subfunção, nesse caso, é a administração geral. O programa é o 902, que é ampliação e adequação dos investimentos no serviço de saúde. A ação orçamentária 4553, que é a construção, ampliação, reforma e equipagem das unidades de saúde. Vocês estão vendo aqui, são 5 mamógrafos, então eles entram como uma equipagem das unidades de saúde. E a subação, que ela não está na LOA, tá? Isso é um desdobramento da ação que a gente não vê na LOA. Esse caso é outras medidas. É uma subação mais genérica, mas a subação ele é um desdobramento da ação e consta aqui no programa de trabalho que a gente coloca na DDO, que a gente empenha, que a gente libera a programação financeira, tem que ter todo esse código. Então, cada objeto, cada despesa que a gente for executar, ele vai estar dentro de algum código. Esse orçamento, ele vai ter que estar na LOA, ele vai ter que ter o orçamento, né? Se ele não tiver na LOA, ele vai ter que ser suplementado e ele vai ter que constar, né? A gente dá a DDO conforme a disponibilidade do orçamento. E a gente tem ainda a fonte de recurso, nesse caso a fonte 116, que a gente viu que era de tesouro, e a natureza de despesa, que é aquele códigozinho lá que tem categoria econômica, grupo de despesa e modalidade. Então, é uma despesa de investimento com aplicação direta. Então, todos esses códigos aqui de DDO, eles têm um sentido, eles têm uma função. Ele tem a função de essa despesa, ela tem um objetivo, né, de acontecer, de um resultado. E eu peguei essa ação, esse programa na LOA, aqui, para a gente finalizar essa parte de LOA, para ficar bem amarradinha, para vocês entenderem bem, que é, eu peguei esse programa 902, ampliação e adequação dos investimentos no serviço de saúde. A gente vê que aqui, inicialmente, tem um quadro geral, com todo o valor desse programa, e como ficou em outra folha na LOA, aí eu fiz 2 prints, tá? Ele veio para outra página, e aqui vem as ações. Nesse caso, a ação 4553, que a gente viu na DDO. A gente viu lá, que era o unidade orçamentária 208, viu que a função era a saúde, a subfunção, a 122, a administração geral, a ação 4553, a fonte 116, vocês estão vendo aqui, natureza de despesa 4490, e na LOA, esse orçamento saiu como 22.326.000 reais nessa fonte, nessa ação. Então, quando a gente dá uma DDO, a gente verifica se existe aquele orçamento, se aquela despesa está na LOA, se existe aquele orçamento. Se ele não está, então, nesses 22 milhões, a gente já deve ter dado DDO para alguns outros equipamentos, alguma outra obra. Então, esses 7 milhões da DDO, ele tem que estar aqui dentro. Se ele não tiver, a gente tem que fazer uma suplementação orçamentária. Pronto, passado isso, deixa eu perguntar logo, alguém tem alguma dúvida dessa parte aí? Entendeu direitinho essa parte de LOA? Acho que ficou claro. Me respondam aí, pessoal. Querem que eu volte a algum ponto? Querem que eu mostre mais alguma coisa? Se ficar, se tiver alguma dúvida, pode falar, tá? E se tiverem curiosidade, vai lá na LOA, bota lá no site da CEPLAG, vamos procurar qual a ação aqui dos seis grandes, qual é a ação das políticas estratégicas, saúde da mulher, né? A gente tem várias ações. E a gente fala tanto de DDO, mas, assim, para quem não sabe, para quem está chegando agora, está novo na secretaria, ou enfim, ou não sabe, a gente também tem a classificação da despesa. Eu peguei um pedacinho aqui da SOF, um print da SOF, tá?
que a SOF tem, você pode marcar um xizinho aqui, ou em classificação da despesa, ou em DDO, que é essa declaração de disponibilidade orçamentária, ou já quer empenhar, já é um processo para empenhar. Aí já é o xizinho aqui do dotação orçamentária e programação financeira para empenho. Então, está iniciando um processo licitatório, vai ser a DDO. Não, já quer uma prorrogação contratual, já quer a despesa de manutenção dos 6 grandes, de um regional, de um hospital regional. Aí aqui, dotação orçamentária e programação financeira para empenho. Ah, não, e no caso de formação de ata de registro de preço e edital de credenciamento, são 2 casos que a gente não precisa reservar orçamento para isso, porque a DDO a gente está reservando. Ó, estou dando a DDO, está sendo reservado aquele orçamento para isso, tá? Então, a gente deixa o orçamento reservado. Classificação das despesas, não precisa deixar reservado. A formação de ata, ela vai ser formada uma ata e que a secretaria vai adquirir aquele medicamento ou aquele material, ou seja, o que for, aquele equipamento, conforme a necessidade. Aí sim vai precisar de orçamento, aí sim vai precisar empenhar. Mas até então, como ele não precisa de orçamento, existe um padrão que a gente chama de classificação de despesa, em que a gente vai dizer aqueles detalhes que a gente fala na DO, tipo programa de trabalho, unidade orçamentária, mas a gente não vai precisar colocar valor, porque a gente não precisa de orçamento para isso. A mesma coisa acontece como edital de credenciamento. No caso, a Secretaria Executiva de Regulação vai lá fazer um edital, elaborar um edital de credenciamento. O edital de credenciamento já está pacífico aí, que não precisa deixar o orçamento reservado. Ele vai ser um edital em que cada prestador de serviço daquele objeto específico, ele vai aderir ao credenciamento se ele tiver interesse, se for do interesse dele, se for vantajoso para ele. Então, a gente não precisa deixar o orçamento reservado para uma coisa que a gente não sabe que se vai acontecer. Aí sim, quando ele for aderir, o prestador X, eu quero disponibilizar 10 leitos de UTI adulto para esse edital da regulação. Aí sim, ele vai precisar da DDO para ir para a CPF. Mas esses são os 2 casos que não precisa, tá? Então, isso como é uma novidade da SOF, estou colocando aqui para, em casos de formação de ata de registro de preço, em casos de edital de credenciamento, bota o xizinho aqui em classificação da despesa. Tá, agora chega um processo, a gente vê que não tem orçamento, existe ação orçamentária para aquilo, mas a gente não tem orçamento. E aí, a gente tem que analisar aqui, gerência de orçamento, vai ver lá. Vou pegar o caso da DDO, tá? É a ação 4553. A ação 4553 tem orçamento, tem lá 100 milhões de orçamento, mas essa subação que está sendo pedida não tem orçamento. E agora? O que é que eu faço? Aí a gente faz um remanejamento orçamentário, que vocês escutam a gente falar bastante, RO, RO, RO. Então, a ação tem orçamento, mas a subação, que é o desdobramento dessa ação, não tem. A gente faz uma alteração orçamentária. A gente tira de uma subação dessa mesma ação e passa para essa outra subação. Por exemplo, a subação 535 tem. Então, eu tiro da 535 e jogo na zero. Isso é uma movimentação mais interna. Então, isso não precisa passar por decreto do governador, isso não, só precisa passar pela CEPLAG. A CEPLAG, por sua vez, qualquer alteração orçamentária vai ter que passar para a CPF de orçamento, infelizmente, mas a regra desde o ano passado é essa. Se a gente quiser fazer essa alteração, tem que passar pela CPF, que pode demorar um pouquinho ou não, mas ela é contabilizada na mesma hora, porque é uma alteração que é realizada no próprio fisco, tá? Isso não precisa de nenhum tipo de publicação. Até por quê? Porque não precisa. Porque na LOA só vai até nível de ação. Subação já é um desdobramento, então a gente vai ter uma facilidade maior, né? Já que é contabilizado na mesma hora.
Já nos casos em que a ação orçamentária não tem orçamento, aí a gente faz um CA, que é um crédito adicional. Então, RO e tem o CA. O CA já é um pouco mais complicado. Também vai para a CPF, mas assim que é aprovado na CPF, o governador, a CEPLAG faz a alteração no EFISCO, o governador tem que publicar e assinar um decreto que é publicado no outro dia ou em 2 dias, dependendo da agenda dele, dependendo se ele tiver despacho no dia ou não. Então, o crédito adicional ele vai demorar mais um pouquinho, porque ele precisa sair no Diário Oficial do Estado, tá? E a gente tem 3 tipos de créditos adicionais. A maioria desses créditos que a gente faz são chamados de créditos suplementares. Isso quer dizer o quê? A ação já existe, por exemplo, aquela 4553, ela já existe, mas ela vai precisar ser reforçada, ou retirando de alguma outra ação, ou por excesso de arrecadação, enfim. De alguma forma ela vai ser reforçada, mas ela já existe. Então, beleza. Agora, no caso em que a ação orçamentária ela não existe, a gente teve um caso, acho que ano passado, que foi do FEEC, que é o Fundo de Enfrentamento ao Coronavírus, em que foi criada uma ação, não existia uma dotação específica para essa receita, que era uma receita vinda de doação, era uma receita especial. Então, foi criada uma ação, foi criado um programa, tudo novo, aí precisa de apreciação na LEP, isso aí demora mais tempo, então é uma coisa muito mais morosa. E a gente também tem os extraordinários, que é casos de despesas relevantes, urgentes, imprevisíveis. É uma despesa que tem que acontecer, vai ter que acontecer, é muito urgente, é muito relevante. Isso aí nem precisa da LEP, isso é uma despesa extraordinária, então, crédito adicional extraordinário. A gente, na grande maioria, só faz esse crédito adicional suplementar. Mas eu queria mostrar para vocês, porque muitas vezes, assim, demora um pouco ser liberado o orçamento, porque a gente precisa fazer a alteração orçamentária, que depende do CPF, e algumas vezes depende do governador também. Então, a gente tem mais de 7 bilhões de reais de orçamento para fazendo várias movimentações, né? E, para finalizar essa parte inicial, eu vou falar das unidades gestoras, que a gente tem 2 tipos, né? Todos os órgãos do Estado, eles têm essas unidades gestoras. A gente tem a UGC, que é quem gere o planejamento da execução orçamentária, quem provisiona os créditos orçamentários e quem distribui a programação financeira para as UGEs. Então, aqui na Secretaria de Saúde é representado por nós, somos nós, DGPO, que somos a unidade gestora coordenadora. A gente planeja e provisiona e disponibiliza a programação financeira para as UGEs poderem fazer, de fato, a execução orçamentária e financeira. Então, aqui na Secretaria de Saúde tem a DGPO como unidade gestora coordenadora e a gente tem 9 UGEs que a gente provisiona para aquela UGE. A gente dá a PF e dá a provisão orçamentária para aquela UGE. Então, aqui, eu botei aqui embaixo as 9 UGEs, tá? A maior delas é o Fundo Estadual de Saúde, a gente, que é aqui na sede, né? Que é na Diretoria Geral de Finanças e na Superintendência do Fundo Estadual de Saúde. Então, a gente tem essa UGE grande, que é a maior, mas a gente também tem o LACEN, a Pevisa e tem todos os hospitais dos 6 grandes são UGE, né? Eles, então, cada UGE empenha e liquida. A gente vai passar, vai planejar essas despesas e vai provisionar o orçamento e vai disponibilizar a PF para vocês, UGEs. E estava lá tem um código isso também, né? São vários códigos, tudo tem um código. Então, a UG tem um código da saúde lá, que a gente também coloca na DDO. Aí, Ana Maria Ana Selma botou aqui, do RAM, 530404, isso mesmo. Cada UGE também tem o seu código, muito bem lembrado, Ana. E pronto, passando essa parte inicial de noções, né,
de LOA, DDO, do que é importante a gente saber sobre noções de orçamento. Eu só vou falar agora assim, algumas curiosidades para a gente ter tamanho, ter dimensão do tamanho da Secretaria de Saúde. Eu fiz um gráficozinho, fiz 3 gráficos, tá? Esse primeiro gráfico, ele mostra a evolução do orçamento na Secretaria de Saúde. Em 2017, a gente tinha 4,6 bilhões de reais de orçamento final, tá? Ano passado, a gente terminou o ano com 7,9 bilhões. Gente, é muito grande. Para vocês terem noção, o custeio, aquele grupo 3, o custeio da Secretaria de Saúde, ele é maior do que todas as secretarias do Estado. Todas as secretarias somadas, elas têm um custeio menor do que o custeio da saúde. Ou seja, a gente é uma secretaria de peso. É uma secretaria de muita ação e de muito peso, né? A gente tem um orçamento muito grande. E para controlar esse orçamento é que a gente precisa ter um bom planejamento. É por isso que a gente faz o BOAS, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, aqui eu coloquei um comparativo, né? A gente cresceu de orçamento 70% em relação a 2017. É muita coisa, gente, é muita coisa. E em relação à LOA, que é o orçamento inicial, a gente publica a LOA, é publicada a LOA, e durante um ano o orçamento vai sendo suplementado. Ele foi suplementado em 2 bilhões 410 mil reais ano passado. Isso porque a gente teve várias despesas relevantes. A maior delas, com certeza, foi o Covid-19. A gente abriu muito leito, a gente adquiriu muito medicamento, muito MMH. Então, a gente teve esse aumento muito fortemente por causa do Covid, por causa de aquisições, principalmente de medicamentos no NAGE, que foram provenientes de demandas judiciais, ou seja, ano passado foi um ano que foi dado muito orçamento foi melhorado bastante essa questão das aquisições de demandas judiciais. A gente conseguiu adquirir muito medicamento, né? E com isso reduzir os bloqueios judiciais. E também porque a gente contratou muita gente por conta do Covid. A gente teve que fazer várias seleções simplificadas. A gente chamou muita gente de concurso. Então, isso tudo fez com que, ao longo do ano, a gente começasse a aumentar o nosso orçamento, que a gente começou a suplementar o nosso orçamento. E o gráfico 2 eu mostro a relação dos maiores grupos de fonte de recursos que eu falei para vocês. Fonte Tesouro e fonte SUS. Essa disparidade já existia, né? Sempre existiu, mas ela está ficando maior ao longo dos anos. Em 2021, o Tesouro foi 69% maior do que a fonte do SUS. Isso eu estou falando de liquidação, despesa liquidada já, não é nem orçamento, é o que a gente executou de liquidação. Então, o Tesouro foi 70% praticamente maior do que a fonte do SUS, que é a fonte que vem do Ministério da Saúde, e 2,6 bilhões maior do que a da fonte do SUS. Ou seja, o governo estadual, ele tem tentado suprir essas lacunas, essas deficiências, né, de subfinanciamento. A gente tem um subfinanciamento histórico e o governo do estado ele tenta, né, suprir. A gente não consegue. Se a gente fosse ver tudo que a gente pretende fazer para ter uma qualidade melhor e tudo que a gente tem de orçamento, a gente não consegue chegar lá. Por isso que a gente planeja, para a gente definir o que disso a gente vai acontecer. Vamos deixar reservado para isso? Isso não pode deixar de acontecer. Por isso que existe o POS. E para finalizar a questão dos dados orçamentários, eu trago aqui o último gráfico, que fala da relação de grupo de despesa, que é aquele 1, 3 e 4. O pessoal representa quase um quarto dessas despesas, 24%. E investimento é bem pequenininho, tá vendo aqui, em relação ao restante das despesas, é só 1,6%. E nós somos uma secretaria
de custeio, de despesa corrente. A nossa grande maioria das despesas são despesas correntes, realmente. São quase 3/4 aqui, né? 74% de despesa corrente. Então, esses são os dados para vocês só saberem um pouquinho de como é a nossa configuração orçamentária e financeira. E agora a gente vai entrar na parte dos fluxos, né? Para a gente entrar no fluxo, eu trouxe aqui o organograma. Para quem não tem conhecimento ainda, quem não sabe, a Diretoria Geral de Planejamento Orçamentário, ela possui 3 gerências atualmente. Foi uma coisa que aconteceu, uma reestruturação que aconteceu recente. Para isso, a gente tem um setor aqui, que é o núcleo de protocolo, NPDGPO, que é para onde vocês mandam as softwares de vocês. É para esse setor aqui, que eles fazem a triagem dos processos. O pessoal da triagem que estiver assistindo. E a gente tem as GPOAs, que é a gerência do POAS, que é liderado por Bárbara Mello. Gerência de orçamento com Bárbara Tenório, outra Bárbara. E a gerência de programação financeira, Tatiana Diniz. Então, essas são as 3 gerências que a gente está falando aqui para a gente ver o fluxo, para ver como é que funciona. Pronto. Então, a partir daqui, eu também trouxe o fluxo da LOA e do PPA, né? Então, antes da gente fazer o POS, a Secretaria de Planejamento, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o PPA, ele vai fazer a LOA, e a gente, como o GC, a gente participa desse processo em algumas etapas, né? Então, só para vocês terem uma noção da quantidade, do marco temporal disso aqui, geralmente é iniciado em abril, maio e junho. Tanto o GPOS como o GEOS, eles vão ver aquela estrutura programática que a gente viu, que são aqueles códigos. A gente vai rever, vai fazer as críticas, vai fazer as alterações. Então, a parte da estrutura programática, a parte mais qualitativa da despesa. Maio, junho e julho, o CEPLAG vai estar fazendo LDO. Junho, julho, agosto, a CEPLAG constrói o teto orçamentário. Aí a gente também participa um pouco fazendo os questionamentos, né? A gente tem a parte de contestação de teto. A gente contesta, a gente acha que deveria ser maior. Esse é o momento da gente dialogar com eles e fazer as nossas contestações. E, por fim, a gente também participa da parte da regionalização do PPA, em agosto. A partir daí, eles encaminham o projeto de LOA, o projeto PPA, para a LEP até outubro, como a gente viu, até 5 de outubro. Na LEP tem um período de emendas parlamentares e eles têm até 5 de dezembro para devolver o PPA e a LOA, para ser apreciado. E, paralelo aqui, a gente começa também em setembro a construção do POAS do ano seguinte. E aí que a gente entra no planejamento orçamentário anual da saúde, pessoal do POAS aí, que trabalha bravamente para a gente tentar fazer um bom planejamento. E todas as áreas participam. Esse ano a gente teve algumas áreas muito envolvidas, aí eu dou parabéns para os setores que tiraram tempo para fazer um planejamento mais detalhado, com mais análise. A gente tem, ao longo do tempo, conseguindo algumas áreas, né, a participação maior de algumas áreas. Então, também, bem rapidamente, o fluxo do POAS, que a gente prepara essas planilhas. Atualmente, a planilha ainda, a gente está tentando aí fazer um sistema para ficar mais fácil para vocês, para ficar mais fácil para a gente. Então, atualmente, a gente prepara as planilhas que tem todos os dados. Toda despesa, como na LOA, toda despesa tem que estar no POAS, toda despesa tem que estar na LOA. Então, a partir daí, vocês colocam as despesas que vocês vão precisar. Um objeto, ação, subação, credor, se tiver processo licitatório, valor, se tiver ideia. Então, esse é o momento que a gente analisa. Primeiro, a gente analisa se essa planilha está boa, se os temas são esses temas mesmo, vamos juntar, vamos separar. A gente faz igual na LOA, naquela parte qualitativa. A gente envia para vocês
vocês solicitam, vocês pegam um tempo precioso de vocês e colocam todas as despesas que são necessárias. Aí, quando vocês devolvem, a gente faz um trabalho de análise. Aquilo está certo mesmo? A ação está certo? Aquele processo, aquele contrato no FISC está diferente esse valor. A gente devolve, questiona. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que dá trabalho, é um trabalho que dá trabalho. Mas a gente vai no miudinho e vai analisando item a item. Então, são mais de 110 temas. Cada tema tem diversas linhas. É um trabalho, né, demorado, assim, de uma análise grande. Mas por quê? Porque a gente quer chegar a uma limpeza das informações. Leva para o secretário, temos essas propostas, temos as manutenções dos hospitais, que eles estão pedindo aumento por conta disso, disso e disso. Aí vocês fizeram nota técnica para a gente, explicando. Algumas delas foram aceitas, algumas não, né? Mas aí, também, os novos hospitais, vamos abrir hospital Eduardo Campos, vamos abrir o Hospital Geral de Areias, isso tem que estar estimado. Vai ser a partir de que mês? Vai ser quanto? A partir daí, o secretário vai tomando as decisões. Não, a gente não vai abrir esse, não. Esse daí vai acontecer, mas vai acontecer só em julho, não vai acontecer em janeiro. A gente vai fazendo todos esses pequenos ajustes que são bem importantes para a tomada de decisão do secretário e da secretaria, né? Então, após essa validação, a gente devolve os POs validados e chega o ano seguinte. Chegando ao ano seguinte, aí eu vou mostrar aqui o último fluxo, que é o fluxo da despesa, posso chamar assim, o fluxo da despesa, que é o que está no caderno de orientação. Então, essa parte bem importante para os gestores, porque a gente tem algumas novidades de CPF, todo ano a gente tem uma novidade, né? Todo ano eles emitem nova resolução. Então, para ficar mais didático, eu coloquei o fluxo da despesa em 2 fluxos diferentes. Pronto, eu chamei de 1 e 2, tá? Aquela despesa que é uma prorrogação de contrato. Não é uma despesa nova. É uma manutenção dos 6 grandes, né? Uma despesa de manutenção, é um medicamento. Então, essa despesa ele vai ter um fluxo mais limpo. Então, o que é importante? O setor solicita a SOF. O setor tem que solicitar a SOF o mais completa possível, né? O pessoal da triagem faz esse papel de olhar se tem ação, se tem subação. Conforme é só olhar como você colocou no post. Olhou como colocou no post, coloca lá. Só tem esse trabalho. Ver se tem as assinaturas, ver se o objeto tá ok. E a partir daí, né, vocês encaminham para uma NP-DGP, que é a triagem, que vai fazer essa análise. E a NP-DGPO envia para a gerência do POAS, e o pessoal do POAS vai lá, tá no POAS, realmente, tá esse valor validado. Eles vão validar o processo, seguir em diante, e ao mesmo tempo que eles vão reduzir o teto de vocês. Cada POAS vai ter um teto, eles vão reduzindo o teto de vocês. Não está no POAS a despesa. Qual é a medida compensatória? Vamos ver qual é a outra despesa que tu não vai executar. Vamos fazer isso, vamos trocar. A partir daí, estando ok no POAS, vai para a gerência de orçamento, que vai analisar, tem esse orçamento, não tem o valor total, vou ter que pedir um RO, vou ter que pedir um CA, que a gente falou lá na frente. Crédito adicional, remanejamento orçamentário. Não, tá ok, tá ok. A GEOS vai ser o setor que vai falar com a CEPLAG, vai fazer essas alterações orçamentárias, tá? É a gerência que trata diretamente com a CEPLAG. Estando ok, ela vai fazer a chamada provisão orçamentária. Ela provisiona o orçamento no EFISCO e passa o processo para a gerência de programação financeira. A GPF vai ser a gerência responsável
para tratar com a Secretaria da Fazenda. Então, é a GPF que vai solicitar as programações financeiras. Vai pedir abertura do sistema, às vezes a gente sabe que demora, vai pedir a PF, às vezes para aprovar uma demora, a gente sabe, né? Mas é o setor que vai estar em contato direto com a Cefaz para solicitar as PFs, as famosas PFs, e disponibilizar ela para o GE. Então, GEOS vai para GPOS, vai validar no POS, reduzir o teto, GEOS vai provisionar o orçamento, GPF vai disponibilizar a PF. A partir daí pode ser empenhado, depois vai poder ser liquidado e depois vai poder ser pago. Então, esse fluxo, ele apesar de ser um fluxo mais limpo, a gente sabe que às vezes tem um pouco de dificuldade realmente, né? Diante do volume, é muito processo, pessoal, que a gente recebe por mês, muito processo. E quanto mais o processo vier bem instruído, mais rápido ele vai andar, com certeza. Pronto, a partir daí, empenhou a prorrogação, empenhou o medicamento, empenhou o MMH, certo, Camila? E aquelas danadas despesas que precisam de CPF. Como é que é esse fluxo? Aí já demora mais um pouquinho, tá? Por isso, o quanto antes enviar para CPF, para a gente instruir o processo para enviar para a CPF, melhor. A CPF não aceita qualquer processo. Ele aceita o processo que tem a SOF, que tem a DDO e agora que tem a justificativa. Então, vamos lá. Fluxo da despesa 2, SOF. Aí, nesse caso, eu vou mostrar no final aqui do slide o que vocês precisam preencher quando o processo vai para a CPF, tá bom? Fiquem muito atentos a isso. SOF, enviou a SOF para a gente. A triagem, da mesma forma, vai analisar a SOF. Tá ok, não tá? Vai enviar para o GPOS, que vai ver se está no POAS, vai validar, reduzir o teto. Vai enviar para a GEOS e, ao invés da GEOS provisionar, ela vai fazer o quê? Vai dar uma DDO. Uma DDO ou uma CD, né? No caso de processos que são formação de ata de registro de preço ou editado de credenciamento. Então, a GEOS vai elaborar aquela DDO, vai analisar se tem orçamento. A partir daí, a gente faz a GEOS em conjunto comigo, com a diretoria, a gente vai emitir a DDO. Tendo a DDO, a gente envia para o gabinete para enviar para a CPF. Aí a gente tem que estar, exigem SOF e DDO. Então, às vezes, a gente tem orçamento, tem que falar o quê? Com a CEPLAG solicita alteração orçamentária. Emitiu o DDO. Com DDO e SOF, a gente envia para a CPF. Envia o ofício da CPF, que vai apreciar a despesa. Ela pode autorizar ou pode não autorizar. Esse ano, a gente está tendo muitos casos de indeferimento, tá, pessoal? E, às vezes, é por falta de informação, às vezes é porque eles estão sendo mais exigentes, com certeza, esse ano. E está demorando um pouquinho mais. Realmente está demorando mais. E, a partir daí, a CPF aprovou. Eles enviam um ofício de autorização e mandam para o gabinete aqui do secretário. Aí, com o ofício de autorização, se você está fazendo o processo licitatório, na hora que concluir o processo licitatório, aí você volta para o fluxo 1. Aí já com a SOF com um novo valor, porque geralmente o processo licitatório cai o valor, né? Novo valor, envia a DGPO e segue esse fluxo mais rápido. Como a gente já tem DDO no processo CPF, a gente vai provisionar rapidamente, que aí a gente já tem orçamento. Essa etapa fica bem mais fácil. E a GPF vai, Tati lá vai, junto com sua equipe guerreira, vai solicitar as programações financeiras, né? Pronto. Então, assim, para vocês verem que não é que, assim, às vezes demora realmente, a gente precisa de fatores externos, a gente precisa da CPF para aprovar, a gente precisa do gabinete para enviar ofício,
ofício tem sido secretário, mas a gente faz toda essa análise anterior. A gente analisa se tem no POSES, a gente analisa se tem DDO, a gente insere a DDO, a gente analisa a SOF para que o processo possa ser apreciado com maior facilidade na CPF. Processo sem DDO, sem SOF, eles devolvem na mesma hora. Tá? E quais são as novidades? Antes de falar novidade, para quem não sabe, o que é CPF? Vocês falam tanto dessa danada, dessa CPF. E o que é CPF? CPF é a Câmara de Programação Financeira, que ela é composta pelo núcleo de gestão do governo do Estado. Tá? Quem representa? Quem é representante? O presidente é o secretário da Fazenda, né? Décio Padilha. Então, é representado pela Cefaz, tem um integrante da CEPLAG, tem o da SAD, tem da PGE e tem da CGE. Ou seja, esse núcleo, ele tem uma reunião que acontecia às quartas e sextas-feiras e não mais está diminuindo essa quantidade de reuniões. E eles apreciam processo a processo, se eles aprovam ou não aprovam. Algumas vezes nós somos chamados, né? Eu, a CEAF e o secretário somos chamados para defender, esclarecer algumas pautas. Então, por isso que é tão importante uma justificativa bem embasada. E o que teve de novidade? Todo ano, a CPF, ela emite uma resolução com as regras da despesa, com as regras de execução. Todo ano tem uma resolução nova. A primeira resolução de 2022, infelizmente, ela tinha retirado a exceção de medicamento, insumos e MMH, ou seja, eles queriam que esses processos passassem. E começaram a passar, só que a gente sabe que o volume disso é muito grande. Então, a gente foi na CPF, a gente defendeu a volta dessa exceção e a gente conseguiu. Eles emitiram nova resolução. Para quem não sabe, a gente mandou um 6 para todo mundo, mas para quem não sabe ainda, resolução CPF número 002, ela altera a 001 e ela permite que não precise de apreciação da CPF tanto medicamentos como insumos e como materiais médicos hospitalares. Além disso, uma novidade que não precisa ir são as emendas parlamentares federais, tá? Só aquela de fonte SUS, porque tem alguns casos que o recurso SUS não foi suficiente, foi pedido um complemento de tesouro, aí tem que ir. Mas a emenda federal SUS não precisa mais ir também, foi uma coisa que a gente solicitou lá e eles acataram. E uma observação que a gente tem mandado, eles têm devolvido também, eu acho que é importante falar para todos, dietas enterais e parenterais também são consideradas como exceções para eles, eles consideram como insumos. Eu acho que uma dessas dietas é medicamento e a outra eles consideram como insumos. Então, dietas enterais e parenterais, pessoal aí de alimentação, pessoal dos 6 grandes, isso aí não precisa mais ir, tá? Para a CPF. Ainda bem. E, por fim, eu tirei um print aqui da nova SOF, porque o que a gente fez? Tá na dúvida se precisa ir para a CPF ou se não precisa? Vamos lá, olha aqui, ó. Tem um quadrinho para você marcar. E se for para a CPF, você marca, tá? Se não for para a CPF, se for uma prorrogação contratual, se for medicamento, se for insumo, não precisa mais disso, não precisa marcar. Então, se for, marca aqui, é uma licitação, processo licitatório novo, tem que ir. Independente se aumentou, se não aumentou o valor, tem que ir. Uma dispensa de licitação, precisa ir. Inexigibilidade, também. Formação de ata de registro de preço. E se for formação de medicamento, MMH, insumo, emenda parlamentar federal, não precisa, tá? Mesmo sendo formação, não precisa. O resto precisa. Adesão, ata de registro de preço, consumo de ata de registro de preço, edital de credenciamento, adesão ao credenciamento, reajuste de 2019 para trás precisa, reajuste desse ano não precisa, nem do ano passado. Acréscimo contratual, todo acréscimo precisa aí, pessoal.
Emenda parlamentar estadual, a gente tentou defender para não ir, mas eles não aceitaram. Vai precisar ir, realmente, emenda parlamentar federal, parlamentar estadual, tá? Fonte 101. TAC, todo TAC precisa ir também. Contratação direta e substituição contratual com aumento de valor. Acabou um contrato, veio outro contrato, aumentou o valor, então vai precisar ir. E para isso, a gente colocou um outro campo muito importante aqui, viu? Justificativa do pleito a CPF ou SAD, porque o processo, dependendo do valor, vai para a SAD. Se for até 35 mil, a gente manda para a SAD. Se for mais, a gente manda para a CPF. Então, a justificativa desse pleito, gente, isso é muito importante. Quem for gestor aí, estiver escutando, essa parte é imprescindível, porque esse ano realmente está muito mais difícil. Eles estão indeferindo processos. Eu participei de uma reunião e eles indeferiram o processo, mesmo a gente justificando, com a justificativa que tinha no processo, mas eles solicitaram vários detalhes. Então, se tiver, por exemplo, vou dar um exemplo de lavanderia, e alguém colocar assim, como eu vejo muito, para atender as necessidades da SES. Isso não é justificativa, tá? A gente vê muita justificativa assim. Eles não vão aceitar, não vão acatar. Então, se for um processo para a CPF, vê lá, é justificativa por quê? É porque o processo anterior foi concluído e precisa da substituição e os preços estão maiores porque aumento do dólar, porque o outro processo está muito tempo sem reajuste. Então, assim, tem que ter a justificativa. Por que ele está aumentando o valor? Por que ele está precisando de acréscimo de pessoal disso? Por que ele está precisando de mais vigilante? Porque, né? Tem que ter uma justificativa realmente. Porque tá precisando de computadores. A gente teve um processo de computadores lá que eles solicitaram quantos eram os computadores atuais e para quanto estava aumentando, por quê e quais as áreas. Nesse nível de detalhe. Então, se for um processo para CPF, então perca um tempinho botando essa justificativa para não correr o risco dele ser indeferido. Tá bom, pessoal? Isso é bem importante. E agora, se for uma SOF de um processo que não precisa ir, de um medicamento, deixa tudo em branco. Pode deixar tudo em branco que a gente vai entender que não precisa ir. Tá na dúvida? Vamos olhar aqui. Aí eu vou ver o quadrinho. E marca. Pronto, e por fim, antes de eu acabar, se tem alguém que tem alguma dúvida, pode ir falando por aí que a gente vai respondendo. Se eu não souber, eu procuro, se eu souber, eu respondo. Eu queria fazer um agradecimento aí a todos vocês que participaram do curso, do treinamento, né? Foi um treinamento mais prático do que é importante saber, o que é aqueles números que a gente vê em DDO e o que a gente precisa saber de CPF. E um agradecimento especial à equipe da DGPO, que trabalha bastante, e são pessoas muito dedicadas, aí representadas pela triagem, equipe de triagem, GPOAS por Bárbara, GEOS pela outra Bárbara e GPF por Tati, que é um trabalho conjunto que sem um de vocês o outro não vai funcionar. E assim, né? E não vai funcionar as ações da secretaria. Então, um agradecimento especial a todos da equipe. E eu fico à disposição para, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pode tirar, pode falar. Obrigada a todos, gente.
Bebendo uma aguinha aqui. Eu sei que tem muita gente nova, né? Tem muita gente nova aí chegando. E sem. Oi, Vilma. Tem uma dúvida aqui, né? São duas perguntas na realidade. Uma é qual o valor do teto que não será encaminhado à CPF. Até 35 mil não vai ser encaminhado à CPF, mas vai ser encaminhado para a SAD. Aí a SAD sou eu mesma que encaminho, tá? Geralmente é bem mais rápido com a SAD, os valores são pequenos, mas todas as despesas que se enquadram naquele quadradinho, eles vão ter que ir para a CPF ou para a SAD. Se for até 35 mil, vai para a SAD. Se for mais do que 35 mil, vai para a CPF. E a outra pergunta foi: gostaria de saber se a CPF pode não autorizar a solicitação de uma despesa que será utilizada em incentivo de portaria do Ministério da Saúde. Deve ser, eu acredito que tu está perguntando uma portaria específica, né? Específica para adquirir dietas para pacientes, fórmulas infantis, não sei se é isso que tu estás perguntando, mas uma portaria específica SUS para isso. Olha, ele sempre autoriza, tá? Ele pode não autorizar? Pode. Mas nunca aconteceu nem perto. Ele, quando é uma despesa SUS, ele autoriza imediatamente. Então, a gente nunca teve nenhum caso de negar despesa de portaria SUS. Ele nega de despesa do Tesouro, porque vai onerar o Tesouro. Então, todos os casos de portaria de SUS, todos foram aprovados. Viu? Não sei se era esse caso que estás perguntando, mas eles sempre aprovaram, nunca negaram, nunca. Pronto, é isso mesmo, portaria, é. Exatamente. Eu não sei se as tuas solicitações enquadrariam como insumos, né, como dietas, que aí nem precisaria para a CPF essa despesa. Se for insumo, se for dieta, isso não vai precisar ir não, tá? Nem precisa ir. Agora, se for algum outro caso que precise ir, tem a portaria,
a gente encaminha, se for até 35 mil, a gente manda para a SAD, se for acima de 35 mil, a gente manda para a CPF, mas eles nunca negaram. Então, eles não vão negar isso, não. Oi, Vladimir, boa tarde. Eu acredito que eles ficam disponíveis na plataforma, mas eu posso tirar essa dúvida com Juliana, da DGMOG, que ela que está fazendo, que é a representante, a coordenadora, né, do Capacita. Eu vou tirar essa dúvida com ela te retorno. Coloca teu e-mail aqui, se puder. Se eu não conseguir falar agora, eu te mando pelo e-mail. Olha aí, Dene já respondeu. Todos os vídeos ficam disponíveis, além de estarem no site da DGMOG. Muito bom. E Bárbara está dizendo que quando for disponibilizada a gravação, vai colocar nos grupos de seis grandes, gerências regionais. Obrigada, Denis. E obrigada, Babi. Vilma não pode adquirir alimentos nem suplementos através dessa portaria. Certo, entendi. Então, são outras aquisições, né? Certo, tudo bem. Gente, vou dar mais um minutinho se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá? E daqui a pouco eu encerro. Pergunta aqui de Indira. Poderia explicar mais um pouco sobre emendas? Seria
Para solicitar CPF, Indira? É isso? Olha, emenda estadual. Certo, tudo bem. Vamos lá no fluxo de novo aqui de CPF, porque a emenda estadual, tá? Vai para CPF, pessoal. A emenda federal não vai, mas a emenda estadual, agora, a partir de agora, começou aí, por exigência da própria CPF. Então, a emenda vai ter o mesmo fluxo. Vai ter que fazer uma SOF, que antes não fazia, né? Agora, se faz a SOF, coloca ação, subação. Cada emenda tem uma subação específica, valor, objeto. Vai marcar lá no xizinho de emenda. Tem um xizinho aqui, ó. Tem uma opção, emenda parlamentar estadual. Vai colocar um x em emenda parlamentar estadual, vai dar a justificativa desse objeto, né? Aquisição de equipamento, para aquisição de um para realização de um serviço. Você vai ter que botar a justificativa, então vai clicar, colocar o valor e vai seguir o mesmo trâmite. Enviar para a NP DGPO, que vai verificar se está tudo certinho na SOF. Encaminha o processo para. Nesse caso, como emenda, não faz parte do POAS, no POAS a gente tem algumas exceções, né? A gente não. O que é emenda, ele não vai para o POAS. A gente não prevê, a gente não tem como a gente prever quais serão as emendas. Então, ele não faz parte do nosso planejamento orçamentário. Então, nesse caso, a gente vai pular o POS, a NPDGPO vai enviar diretamente para a GEOS, que vai ver se tem orçamento, né? Vai colocar DDO, vai colocar DDO. A gente vai mandar para a CPF, que vai autorizar ou não, e vai seguir o mesmo fluxo, posteriormente, o mesmo fluxo da despesa anterior, que é sendo aprovado, sendo aquele valor da emenda, a gente vai disponibilizar o orçamento, vai provisionar o orçamento e vai solicitar a programação financeira. Que esse ano, Indira sabe bem que não estão abrindo, né? Não estão abrindo a programação financeira com muita facilidade, mas a gente vai solicitar. Tendo aprovação, a gente solicita formulário como despesa aprovada da CPF. Liberando a programação financeira, a gente dá o encaminhamento conforme os outros fluxos. Tem outra pergunta. Cada vez que houve remanejamento da CEPLAG, a emenda volta para a validação da CPF? Se sofre alteração? Se for mudar o objeto, vai ter que ir novamente, infelizmente. Infelizmente. Quais são os maiores casos de alteração nesse ciclo de remanejamento, Indira? É mudança de objeto mesmo? Certo, mas muda o objeto. Se mudar o objeto, vai ter que ir de novo. Infelizmente. Vai ter que ir de novo para a CPF. De nada, Indira. Pronto, pessoal.
Eu vou encerrar aqui o nosso Capacita de hoje. Mais uma vez, eu agradeço a todos que tiraram um tempinho aí para entender um pouquinho como funciona o planejamento orçamentário, como funciona o orçamento, o que são aqueles códigos. E fico aqui à disposição para sempre que precisar tirar dúvida. A gente tem, as nossas equipes também sempre são disponíveis para tirar as dúvidas que forem necessárias. Então, pode me enviar, se quiser me enviar um e-mail, é camilaborges.saude@gmail.com. Pode enviar um e-mail, ou pode falar comigo no WhatsApp. Muita gente tem meu WhatsApp. E é isso. Agradecer a todos pelo tempo disponibilizado e um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.